Olá, o que você faria se você fosse enviado para a Segunda Guerra Mundial combater a Alemanha nazista, mas que você não vai lutar só apenas com soldados nazistas alemães, irá lutar contra um exército de zumbis, mas você ainda não sabe. Neste vídeo de Narrando Filmes você vai ver o que os personagens de Overlord fizeram. A história começa com um grupo de paraquedistas em um avião sobrevoando a França. Eles se preparam para fazer o salto e dar início à sua missão. A missão deste grupo de paraquedistas é chegar até a torre de comando da Alemanha nazista e destruí-la, para que assim as aeronaves americanas possam entrar até a cidade e bombardear todo o território alemão nazista. Mas nesse meio tempo eles são atacados por artilharia antiaérea e eles acabam saltando do avião antes do planejado. Eles acabam caindo afastados um do outro e assim muitos morrem devido à explosão que teve no avião e outros morrem fuzilados pelos nazistas e também morrem por minas terrestres. Nesse meio tempo eles estão na floresta tentando bolar um plano e eles encontram uma moça chamada Chloe. E ela tenta fugir deles, mas o nosso protagonista acaba segurando ela e ele acaba falando com ela em francês. Então eles decidem que vão com ela até a cidade. Chegando na cidade, aqui tem o irmãozinho da Chloe e tem um quarto que tem um barulho estranho. A Chloe a princípio disse que naquele quarto a sua tia está lá muito mal porque os alemães pegaram ela alguns dias atrás e fizeram uma série de experimentos com ela e depois que ela voltou estranha. Então nosso protagonista decide investigar este quarto para saber mais e ele toma um susto ao ver a tia da Chloe. Após Chloe explicar toda a situação que está acontecendo naquela cidade, que os alemães estão fazendo experimentos com os moradores, então aqui conhecemos o doutor alemão, ele que é o responsável pelos experimentos. Então, para isso, eles utilizam moradores do vilarejo que são franceses, não são alemães. Nesse tempo, conhecemos aqui o capitão do exército nazista, o capitão Waffner. Ele é que comanda o exército nazista aqui nessa região. E sabemos aqui que a Chloe e o irmãozinho dela só não foi levado para ser parte do experimento nazista porque ela meio que é namoradinha dele. Ela faz os desejos dele para salvar assim a vida dela e do seu irmãozinho, levando em consideração que ela disse que o seu pai e sua mãe foram levados pelos nazistas. Então, para defender o seu irmão, ela acaba se sujeitando a isso. Mas antes que o capitão nazista conclua os seus objetivos com a Chloe, nossos heróis chegam e salvam. O Ford pega o isqueiro dele, que é basicamente um prêmio por guerra, é isso que Ford fará para o capitão nazista, então eles decidem amarrar o capitão nazista. Aqui o nosso protagonista sai em busca de mais respostas. Ele vê um monte de corpo deformado sendo queimado pelo exército nazista. Ele acaba sendo surpreendido por um caminhão nazista que está passando ali na estrada. E tem um cachorro que o surpreende. E quem diria é um cachorro alemão, um pastor alemão. Ele então corre e sobe num caminhão que está cheio de corpos deformados, mutilados. Ele entra sem querer nas instalações nazistas, então ele não tem muita opção a não ser aproveitar para explorar. Ele vê uma criatura estranha por um buraco. Ele continua seguindo o seu caminho pelo laboratório e ele descobre vários experimentos que estão sendo feitos ali com pessoas. Que muitas vezes as pessoas estão mortas e eles acabam fazendo experimento com elas mortas. Você vai entender no decorrer deste vídeo o porquê eles fazem experimento com pessoas mortas. Ele então encontra uma seringa com um líquido estranho nessa seringa. Ele acaba guardando essa seringa e continua a sua exploração até que ele encontra uma cabeça sem o corpo. E essa cabeça conversa com ele. Então ele encontra o seu amigo de batalhão, o seu amigo paraquedista que acabaram se separando no salto. E ele vê o doutor aplicando essa injeção em um cadáver, que aparentemente ele volta à vida segundos após a aplicação dessa injeção. Depois disso ele libera o seu amigo, que está sentindo muita dor, e ele acaba levando o seu amigo para fora daquele laboratório nazista. Ele então encontra uma passagem, acaba quebrando aquela passagem e os dois saem para fora. Chegando até a casa de Chloe, ele, assustado, explica para Ford o que ele viu no laboratório nazista. Ford então sabe que eles têm uma pessoa que pode esclarecer tudo isso, que é o capitão nazista. Então eles tentam interrogar o capitão, mas aparentemente o capitão não quer dizer nada. Então ele recebe aquela boa e velha dose de tortura, digna de filmes de guerra, para revelar todos os segredos que tem naquele laboratório. O nosso protagonista então não aguenta ver aquela agressão, ele tenta ajudar, mas ele não pode fazer muita coisa. Após Ford terminar de interrogar o capitão nazista, então ele tem algumas informações que não foram muito úteis
Então ele pede para que um dos seus homens vá buscar o capitão, e ele acaba sendo desarmado e acaba sendo fuzilado. Leva vários tiros de uma pistola e o capitão nazista acaba sendo desarmado por o nosso protagonista, mas aparentemente já é tarde demais. Então nosso protagonista aqui se recorda do momento que o doutor aplicou aquela seringa no cadáver, e ele faz o mesmo com o seu colega de batalhão, que ele acorda imediatamente com muita sede e com uma força sobre-humana. Então ele começa a passar por uma transformação muito estranha e bizarra, e ele começa a se voltar contra os seus companheiros porque ele não queria claramente virar isso. Ele acaba sendo fuzilado. E neste momento aqui o capitão nazista explica que o Hitler quer viver 1000 anos, e para isso ele precisa de soldados que vivam 1000 anos. E nisso o rapaz levanta novamente, mas o nosso protagonista acaba esmagando o seu crânio. Nisso o capitão nazista aproveita para fugir e sequestrar o irmãozinho de Chloe. Mais tarde, um comboio alemão chega até a casa onde o capitão nazista entra em um carro, e antes que o capitão nazista consiga sair e dar fuga neste carro, ele acaba levando um tiro no rosto. Nesse momento era para o capitão nazista ter morrido bem ali, mas, bom, o filme não quis que ele morresse. Então eles discutem como vão resgatar o garoto. O capitão Ford quer primeiro destruir a torre, que é o objetivo da missão desde o início, mas o nosso protagonista o convence que se ele salvar o garoto, eles vão chegar com uma reputação muito melhor no seu país. Então eles decidem bolar um plano para resgatar o garoto. O capitão nazista que chega até o laboratório nazista, onde ele está gravemente ferido, como disse, era para ele ter morrido com esse tiro, então ele pega uma seringa e aplica. O cientista alemão fala para ele não fazer isso porque essa seringa só foi testada em cadáveres, nunca em pessoas vivas. Então o capitão nazista aplica duas seringas nele, e ele acaba se transformando em um zumbi muito mais forte que os demais, porque os demais eram cadáveres e só era usado uma seringa. Aqui eles usam a Chloe para sequestrar um soldado nazista e usar ele como isca de distração, colocando assim uma granada em sua boca e vários explosivos junto com sua moto, que após puxar a fita, puxando também o pino da granada, há uma explosão muito grande, que assim os outros soldados começam a atirar para distrair os alemães. Enquanto isso, nosso protagonista Ford e Chloe entram pelo esgoto até o laboratório nazista para resgatar o irmãozinho de Chloe e também destruir a torre de comando nazista, para que o exército americano possa, com suas aeronaves, entrar até a cidade. Nessa parte, Chloe chega com um nazista, ele abre uma cela e ela dá uma olhada e vê um cadáver no chão. Então, quando ele aponta uma arma para ela, o nosso protagonista aqui o desarma e salva ela. Os dois saem correndo, e aqui vemos que uma criatura acaba puxando o soldado nazista para dentro da cela, é um zumbi. Nisso os dois saem correndo e Chloe encontra o seu pequeno irmão. Então aqui ela pede para que o nosso protagonista vá embora com ela, mas ele fala que tem que ficar para destruir a torre. Então antes que Chloe consiga fugir, o zumbi acaba pegando ela pelo cabelo e jogando ela pelo chão. Eu chamo ele de zumbi porque é assim que eles são tratados no filme. Então após Chloe dar vários tiros em sua cabeça, o zumbi ainda continua vivo. Ele levanta e começa a correr atrás dela. Ela milagrosamente acha um lança-chamas e queima o zumbi. Entretanto, o nosso comandante aqui, o Ford, o Capitão Ford, que está instalando os explosivos, e chega o capitão nazista, que agora é um super zumbi, e ele esmaga o temporizador da bomba com suas próprias mãos. Aqui o cientista nazista tenta matar o nosso protagonista, que ele acaba desarmando o cientista e acaba o matando. Aqui o irmãozinho de Chloe vai aparecer saindo da tubulação de esgoto, e no meio de um fogo cruzado, aqui um soldado chega e o salva, e ele leva um tiro, e Chloe chega para salvar todos eles, fuzilando geral. Voltando para o confronto entre o zumbi nazista e o Capitão Ford. O Capitão Ford é preso em um gancho e é brutalmente torturado pelo Capitão nazista, que está com a seringa daquele mesmo líquido com ele. Aqui o nosso protagonista descarrega um rifle no peito do nazista, mas claramente isso não faz efeito, porque se nem na cabeça uma arma sendo descarregada parou o zumbi, aparentemente só se você estourar o crânio do zumbi ou queimando que ele vai morrer. Nesse momento Ford aproveita a distração para se libertar do gancho e ele pega aquela seringa e acaba aplicando nele mesmo, virando assim um novo Capitão América. Eu entendi a referência. Enquanto o Capitão Nazista está batendo sem dó no nosso protagonista e ele está libertando outros soldados zumbis
nazista para ajudá-lo. Ele tenta afogar o nosso protagonista e o Ford chega e apunhala com um cano. E aparentemente ele sente um pouco de dor nesse golpe, mas não adianta muito, os dois começam a lutar novamente, parece que ele se recupera muito rápido da dor. Ele é um zumbi claramente muito mais forte que os demais, provavelmente foi porque ele usou 2 seringas nele mesmo, enquanto o Ford apenas usou uma. Então neste momento Ford vê que não vai conseguir ganhar dele na luta, então Ford joga um cilindro e pede para o nosso protagonista dar um tiro. Ele dá um tiro e tudo explode diante de todos ali. Então Ford empurra o nosso protagonista para fora e tranca um portão e diz para ele que ele precisa ir e completar a missão, que é destruir a torre de comando nazista, que ele vai ficar para garantir que o laboratório seja todo explodido, porque ele não quer que esse soro seja usado em seus homens. Então o capitão nazista sai do fosso junto com outros zumbis soldados nazistas. Aqui nosso capitão Ford acende a bomba com o isqueiro nazista e explode todo o laboratório nazista. Deste modo, o nosso protagonista vai até a sala de comando e começa a instalar a bomba por todo o local. Ele explode as bombas e sai correndo antes que tudo desabe em cima dele. Assim, enfim, a torre é destruída, dando assim oportunidade para o exército invadir a cidade com suas aeronaves e bombardear toda aquela região nazista. Após alguns momentos, ele se reúne numa espécie de casa, de cabana, e o nosso protagonista aqui é convocado e ele é enviado para mais uma missão. Então ele não sabe ao certo quanto tempo vai durar essa missão. Ele achou que iria voltar para casa, mas o seu superior o mandou para uma nova missão. Então ele vai até os seus companheiros paraquedistas e contam para eles a decisão dos seus superiores. E com tudo isso que aconteceu, isso foi mais um episódio do Narrando Filme. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com um amigo e até o próximo Narrando Filmes.